Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira. Não sei aí na cidade de vocês, mas no estado do Rio tá chovendo muito em Volta Redonda. Ameaçou, pelo menos aqui no bairro onde que eu moro, mas só choveu um pouquinho. Mas tô vendo as imagens, a chuva tá muito forte na cidade do Rio de Janeiro e também em algumas cidades ali do Grande Rio, na Baixada Fluminense principalmente. Então pra galera do Rio, assim, eu peço que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês. Porque chuvas são sempre complicadas, né? Então eu só posso pedir aqui muitas orações em relação a que não tenha nada, que somente chova e que não cause nenhum tipo de transtorno, nem físico, nem material para ninguém, né? Então é isso que eu posso começar aqui o nosso vídeo pedindo para Papai do Céu e para os amigos aqui também que orem. Tivemos chuvas gravíssimas e fortes em São Paulo na última semana e em algumas partes do Brasil. Vamos pedir assim. Acho que é da gente começar esse vídeo aqui com um pensamento positivo e muita oração. O Botafogo, ele contratou 4 jogadores. E dessas 4 contratações, 3 serão titulares, pelo menos inicialmente, na minha opinião. O John vem para um projeto futuro, mas eu acredito que o Gatito comece a temporada como titular. O Botafogo trouxe o Lucas Halter para a substituição do Adrielson, trouxe o Barbosa para a substituição do Cuesta, e trouxe ali o Savarino, que na minha opinião vem para ser titular no lugar do Júnior Santos, né? Eu acho que esses 4 jogadores chegam como titulares. E se você vai pegar o time do Botafogo, se a gente colocasse que a partida contra alguns dos dois times, né, pela pré-Libertadores, acontecesse no final da próxima semana, eu colocaria o Botafogo com o seguinte time em campo, né? Pegando o que a gente tem hoje no plantel. Gatito, Tietê improvisado, porque a gente não tem lateral direito, Halter, Barbosa e Marçal, Marlon Freitas e Danilo Barbosa, Eduardo, Savarino, Vitor Sá ou Jefinho e Tiquinho Soares. Este seria o time do Botafogo titular nesse momento se a gente tivesse uma partida na próxima semana, né? Um jogo para valer no outro final de semana. Claro, colocando o quê? As negociações que estão acontecendo tanto para a lateral direita, tanto para jogadores ali no meio campo e também outras possibilidades que o Botafogo está vendo, elas não tenham avanços, né? Que o Botafogo tenha esse elenco que nós temos hoje. Este seria o time titular para jogar uma partida importante. É um bom time? Eu acho que se você tem ali um lateral direito condizente e coloca o Tietê na dele, o Botafogo tem um bom time titular, né? Você tem ali algumas peças. Mas o meu ponto de vista, falta um lateral direito para chegar para jogar. Acho que todo mundo sabe disso, estou careca de falar isso com vocês. Falta também um jogador para ter a dinâmica do Tietê. Porque quando o Botafogo não tinha o Tietê ano passado, sentia muito a perda da dinâmica que você tinha no meio campo. Então você tem que ter isso, né? E claro, um reserva para o Eduardo e um reserva para o Tiquinho Soares. Então as próximas contratações do Botafogo, elas não podem ser simplesmente apostas. Talvez o outro zagueiro que venha possa ser não uma aposta, não jovem, tão jovem, mas um jogador ali com uma idade mediana, que já tem uma certa experiência no futebol brasileiro e que venha para ser ali a terceira ou quarta opção para a zaga, né? Porque você tem ali o Bastos, que é um jogador experiente, que faz tanto a direita quanto a esquerda. Você pode trazer um outro zagueiro que tanto faça a direita quanto a esquerda também no sistema defensivo. E as outras negociações, no meu ponto de vista, elas precisam ser jogadores prontos. Jogadores que, numa eventualidade de você não ter o Eduardo, você pega um atleta que já seja experimentado e coloque no lugar do Eduardo. Você não tem o Tietê, tem que contratar um jogador que, numa eventualidade sem o Tietê, você pegue e coloque esse atleta no lugar do Tietê. Eu já falei aqui, não sei se foi hoje ou ontem, eu não teria dispensado o Gabriel Pires, ainda mais com as dificuldades que você tem no mercado, né? O Gabriel segue treinando na cidade do Rio de Janeiro, não voltou para o Benfica, então está ali no mercado em busca de um novo clube. E eu teria ficado com o Gabriel Pires pela dificuldade que você tem de encontrar bons jogadores no mercado. Ainda mais que era um atleta que o técnico Thiago Nunes gostava. Acho que era um reserva interessante ali que o Botafogo poderia ter. Estava pesado a respeito da parte financeira, fazia uma renegociação salarial, falava que você não poderia pagar aquilo que ele queria, tentava diminuir, mas ficasse com ele ali para o Campeonato Brasileiro e para as outras competições, porque essa é a carência. O meio-campo do Botafogo hoje é carente. Se a gente pega para fazer um time reserva hoje do Botafogo, é John, o Gatito, né? Acho que vai ser o John. Você não tem um lateral direito, mas com o lateral direito pronto, aí seria Rafael ou Matheus Ponte, ou outro lateral que tá vindo, o Rafael. A gente não sabe o que o Thiago Nunes vai fazer, mas a tendência é que esse lateral chegue para assumir a titularidade. E o Rafael, como só vai jogar em fevereiro, fique no banco. Então, John,
Rafael. Bastos, Jefferson Maciel ou outro. Na lateral esquerda, Hugo. Meio campo, Danilo ou o Marlon Freitas, provavelmente o Marlon. Um segundo volante, que tem que ser a contratação. Aí você tem a situação do Newton, que pode ganhar, mas eu acho que o Newton tem que ser o terceiro. Mais um jogador. Mais um jogador ali para ser o reserva do Eduardo. Nas beiradas, Júnior Santos, Jefinho ou Vitor Sá pela esquerda. E um jogador para ser ali o reserva do Tiquinho Soares. Então você pega para analisar o time do Botafogo peça por peça. Eu estou hoje falando sobre o elenco muitas vezes para a gente entender a necessidade de algumas contratações agora pontuais para você fortalecer o seu elenco. Você entende que você para algumas peças está bem servido para algumas posições, como as pontas, já falei isso aqui várias vezes e repito. Você tem bons titulares para posições importantes, mas os reservas são abaixo, bem abaixo, né? Você tem ali o Raí, que é o jogador de futuro, você tem outros jogadores que são jogadores que podem vir a renderem, mas não são peças prontas. Espero que virem peças prontas, né? Por exemplo, o Cauê. Adoro o Cauê, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre elogiei o Cauê na equipe sub-20 do Botafogo. Pela dinâmica, por ser um jogador rápido, por ser um jogador constante, intenso. Faz lembrar muito o Tietê, o Cauê. Tecnicamente, ele tem um jeito do Tietê. Mas como que será a adaptação do Cauê no time principal? Sub-20 é uma coisa. A intensidade do sub-20 é uma. O jeito de jogar do sub-20 é um. E no principal, será que ele vai sentir essa diferença técnica? Esse desnível técnico? Então, eu quero entender isso. Se o Cauê será o mesmo Cauê do Sub-20, que durante 3, 4 temporadas foi titular absoluto. Desde os 15 para 16 anos joga. Será que ele vai ter essa adaptação? Se tiver, melhor ainda. Porque o Botafogo ganha esse reforço. Ganha esse jogador ali dentro para ser o terceiro. E numa eventualidade de você não ter os dois, o moleque tá pronto. Mas não imediatamente. Que é uma pressão muito grande. E meu pensamento, meu grande foco é o jogo de fevereiro. O Botafogo tem que ter um time pronto para a grande partida de fevereiro. Então as contratações elas precisam acelerar. A gente sabe que o Botafogo está no mercado, a gente sabe das dificuldades que existem, mas o Mazuco, o Alessandro Brito, que são os responsáveis por todas as negociações do Botafogo, eles precisam acelerar para entregar o elenco pronto na mão do Thiago Nunes. Por quê? Qualquer tipo de derrota, qualquer tipo de resultados negativos vai estourar na mão de quem? Do Thiago Nunes. Você vai culpar o Thiago Nunes, eu vou culpar o Thiago Nunes se ele escalar errado, se ele escolher uma peça errada e pronto. Tem os casos do Diego Hernandes, por exemplo, e é um jogador que, na minha opinião, segue como uma incógnita. Pode jogar pra caceta, que já foi um jogador que vestiu a camisa da seleção uruguaia, tanto da base e também da principal. Pode chegar nesse ano e o moleque começar a comer a bola e resolver o problema ali de ser um reserva para o Eduardo. Eu já falei aqui no canal o que eu faria se eu fosse o Diego Hernandes. Viraria pro Thiago Nunes e falar assim com ele: Thiago, não quero jogar na ponta não, eu quero jogar por dentro, eu quero brigar por uma vaga aqui para ser reserva do Eduardo. De repente pode ser um jogador que o Botafogo ganha dentro do próprio elenco. Pode vir a ser, mas não é. Então, são vários pontos que eu quero entender. Eu acho que essas primeiras partidas do Campeonato Estadual, elas poderão mostrar muitas coisas pra gente. Claro, não em relação ao alcance, porque os adversários são muito fracos, mas entender o que alguns jogadores estão pensando nessa temporada, a respeito da parte técnica, a respeito da parte psicológica, para retomada de confiança. Então, o Botafogo precisa contratar, na minha opinião, um lateral direito para ser titular, do meu ponto de vista. Eu acho que resolve ele o time titular do Botafogo, chegando no lateral direito, aí repito o que eu falei agora há pouco: Gatito no lateral direito, Halter, Barbosa e Marçal, Danilo ou Marlon, provavelmente Danilo, Tietê, Eduardo, Tavarino, Jefinho, Sá e Tiquinho Soares. Esse é um time pronto e já entrosado, um time que já se conhece. Mas aí você olha pro banco, tem algumas carências, e essas carências, elas precisam ser ajustadas agora para que o Botafogo não sofra lá na frente. Tamo juntos, beijos, quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo, porque as participações são sempre importantes aqui no canal do TF. Valeu e fui, tamo juntos.